Redonda 1, que, como já dito, tem a temática Presença da Profissão na Formação de Professores. Terá conosco os palestrantes Max Butlin, da Universidade Cergy-Pontoise, da França, e Maria Isabel de Almeida, da Universidade de São Paulo, USP. Estará coordenando esta mesa a professora do Instituto de Biociências do campus de Rio Claro, a professora doutora Flávia Sati, a qual convidamos a tomar assento à mesa. São nossos convidados especiais para essa mesa redonda de abertura. Inicialmente, a professora doutora Maria Isabel de Almeida, que possui bacharelado e licenciatura em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em 1981, a qual solicitamos seja recebida com uma salva de palmas. A professora Maria Isabel tem mestrado e doutorado em livre docência na área de didática pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade Autônoma de Barcelona. Atualmente é professora associada 3, junto ao Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada, é a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação e presidente da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Integra a Comissão Central do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino PAI, junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP. Foi assessora da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo, no período 2006-2010, coordena em parceria o Grupo de Pesquisa GPT da FEUSP, Grupo de Estudos e Pesquisa sobre a Formação de Educadores da FEUSP, também é participante do Colegiado de Gestão do Grupo de Trabalho em Didática da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Tem se dedicado ao ensino em cursos de graduação e pós-graduação, à pesquisa nos campos da didática, formação de professores para educação básica e ensino superior, políticas e reformas educacionais e atividades de extensão no âmbito da formação e práticas docentes. Professora Maria Isabel, seja muito bem-vinda entre nós nesta tarde. Também temos a elevada honra de convidar a tomar assento à mesa nosso convidado, o professor Dr. Max Butlin. Professor Max Butlin é professor de letras, treinador do MAPEN-INI. O professor Max é fundador da revista Argos, National Review CNDP em Bibliotecas Escolares e do domínio de línguas, vice-diretor do CRDP da Academia de Créteil, encarregado da missão de leitura e domínio de idiomas do Ministério Francês da Educação Nacional e Cultura, responsável pela leitura e planos de bibliotecas. Em anexo à cooperação educacional, consultor do Ministério da Educação para o programa Proleitura de Formações Professores de Volta. É também diretor adjunto do Instituto Nacional de Pesquisa e Pedagogia. O professor também é pesquisador e professor de literatura na Universidade Cergy-Pontoise, vice-diretor dos Institutos de Formação em Versalhes, com atuação no mestrado e de professores com formação em educação. Tese de doutorado da Universidade de Paris-Sorbonne e com a temática Oferta Pública de Leitura na França, Políticas, Evoluções, Concorrência e Complementaridades no final do século XX. Senhoras e senhores, é esta mesa extremamente qualificada que está conosco nesta tarde. Passamos a coordenação à professora doutora Sati, que fará a partir de agora a coordenação e condução dos trabalhos. Boa tarde Maria Isabel, boa tarde Max, boa tarde a todos. Bom, essa primeira mesa redonda do evento focaliza um dos grandes desafios da formação de professores hoje, né, que é a sua dimensão socioprofissional. E nós temos o prazer de receber aqui a professora Maria Isabel e o professor Max, que certamente nos oferecerão elementos importantes para que nós possamos debater o tema, discuti-lo e compreendê-lo melhor. Nós organizamos a mesa de tal maneira que o professor Max vai iniciá-la, cada um dos professores terá 30 minutos para sua exposição e nós reservaremos o tempo
que resta para o nosso debate, né? Para isso, eu peço para que cada um de vocês que tenha questões a fazer aos professores, que já a formule e nos envie para a mesa por escrito, né? Penso que existam os nossos auxiliares, né, que podem trazer a questão de vocês para a mesa para que eu possa organizá-las em blocos e o trabalho ser melhor organizado. Bom, eu passo a palavra ao professor Max. Sim. Bom, professor, 30 minutos, mais ou menos. Bonjour. Bonjour. Je suis français, mas vou falar português. Vou tentar de falar português. Agora, pode acontecer que eu me engano na minha fala. Nesse caso, eu peço desculpa. Não quero machucar a língua portuguesa. Dá para entender? Bom, então vamos. Para começar, eu quero agradecer à comissão organizadora do Congresso, Flávia. A comissão de organização fez um trabalho considerável e para nós, franceses, é impressionante de ver uma sala tão grande, com tantos de professores mobilizados sobre as questões da educação. Parabéns, realmente parabéns. Obrigado. Então, por uma revolução no campo da formação de professores, presença da profissão na formação de professores. E vou falar a respeito, acima da minha experiência, e vou dar um olhar sobre a experiência francesa de universitarização e de profissionalização. É verdade, eu não posso ver a tela. Então vamos trocar, hein? Desculpe, para ver a tela. Nos debates sobre a formação docente, as mesmas questões nunca param de ser retomadas, provocando polêmicas. Qual conteúdo de formação para os futuros professores? Qual nível de recrutamento para esses professores? Qual é o nível desejável de instrução para os professores de cada segmento de ensino? Será uma formação um pouco mais elevada do que aquela dos alunos? Ou será uma formação de alto nível? Que tipo de relação essa formação com o saber científico? Quantos anos de estudo? Que tipo de relação com a prática, com o terreno profissional? Que tipo de relação de ligação entre o saber científico e o saber profissional? E a formação prática. Quem pode, a questão talvez a mais importante para nós, quem pode e tem que se tornar formador de professores? Serão os especialistas dos conteúdos disciplinares ou serão os profissionais de terreno aptos a mostrar os gestos profissionais fundamentais e certos do ofício? É um debate mundial. Na França, bem como em muitos outros países, o debate é retomado regularmente. Apesar das polêmicas dos debates, observa-se uma continuidade das políticas no que se refere a 3 pontos. Primeiro ponto, a extensão do tempo de formação. Segundo, a aproximação progressiva de todos os dispositivos de formação, como a pesquisa e como a universidade. E terceiro
podemos observar uma intenção proclamada de profissionalização. Dobre movimento em todos os países que fizeram a massificação da educação. Primeira tendência, uma tendência à universitarização e, segunda tendência, um desejo de profissionalização por outro lado. Dois processos, duas lógicas e tensões entre a lógica da teoria e a lógica da prática. Lógicas que, se articular, podem permitir uma melhoria histórica do nível de formação. Mas que nós sabemos bem isso, em nossas realidades, essas lógicas parecem entrar em embate. A análise do caso francês, a confrontação desse caso com o caso de outros países, pode ajudar a identificar essas tensões. A entender, a analisar as lógicas e a interrogar a repartição dos papéis entre as diferentes categorias de formadores, de atores. Para continuar, vou lembrar as razões da universitarização. E as razões da profissionalização. As duas resultam de um conjunto de fatores concomitantes. Primeiro fator, o papel das instâncias internacionais. Todo mundo conhece esse papel. O papel do PNUD, da Unesco, do Conselho da Europa, do Banco Mundial e de muitas outras organizações. Na Europa, o processo de Bolonha e o Conselho Europeu de Lisboa tiveram uma importância enorme. Favoreceram a criação de um espaço europeu do ensino superior. E o Conselho Europeu de Lisboa formulou claramente um objetivo estratégico para todos os países da comunidade europeia. Para afrontar as grandes mudanças da mundialização e os desafios inerentes a uma nova economia, é uma citação, uma nova economia fundada sobre o conhecimento. E nessa nova economia fundada sobre o conhecimento, precisa de elevar como nunca o nível da formação docente. Outra razão da universitarização e da profissionalização, a massificação do sistema educativo. Não vou desenvolver, eu acho que todo mundo conhece. Mas essa massificação dos públicos escolares provocou a complexificação do trabalho docente. O trabalho e as tarefas dos professores foram notavelmente complexificados. É difícil hoje, gente, de se tornar professor, de ser professor na vida cotidiana. Por causa da chegada, por uma parte, de novos públicos escolares, às vezes muito afastados da cultura da escrita e dos saberes acadêmicos. E nós temos a responsabilidade de formar a um nível superior esses jovens. Além disso, em todas as disciplinas, os conteúdos disciplinares, os saberes a ensinar, são sempre aprofundados, redefinidos, enriquecidos pelas pesquisas universitárias. Essa necessidade incessante de atualização de nosso conhecimento, do conhecimento dos professores, chamou a invenção de uma formação que possa responder à pressão dos usuários do sistema educativo. Pressão de usuários mais e mais exigentes, os pais de alunos, os políticos esperam melhores resultados e uma eficiência maior do sistema escolar. Nesse âmbito,
se observa o mal-estar dos professores. Esse mal-estar dos professores convide também a melhorar a formação de emergência. Se não fazer essa transformação significativa, de uma maneira significativa, aparece um risco de desvalorização maior e um risco de desprofissionalização. Que foi a resposta institucional nesse quadro? A resposta institucional foi o alongamento da formação. O exemplo francês é bem significativo. Nós tivemos 3 modelos de formação, 3 etapas na construção dos institutos de formação. A primeira etapa é aquela das antigas escolas normais. A primeira foi criada em 1810. A segunda etapa são os IUFM, Instituto Universitário de Formação dos Professores, que nasceram em 1989. E hoje em dia nós descobrimos o terceiro modelo, é muito novo, nasceu no mês de setembro de 2013, é um bebezinho da formação. É um novo modelo. Vamos ver como ele vai crescer. Bom, de qualquer maneira, a passagem das escolas normais aos IUFM criou uma forte ruptura, na medida que se tratou de colocar na agenda a universitarização da formação docente. O nome da nova estrutura, os Institutos Universitários de Formação dos Professores, proclamou claramente a intenção. Até hoje, o processo de alongamento da formação nunca parou. Em 100 anos, o recrutamento passou do nível do ensino primário, final do ensino básico, aqui no Brasil, vamos dizer, a 8ª série. Okay? Do ensino fundamental. Passou desse nível baixo a uma formação no nível do e-mail. Vamos dizer que depois passamos a uma formação IMEM, que é nosso bacalaureado, mais humano. Depois a formação foi alongada de 2 anos, IMEM mais 2 anos, depois IMEM mais 3 anos. Para entrar no IUFM, precisava a bacharelado, de ter a bacharelado. E hoje em dia, para se tornar professor na França, para se tornar professor da escola materna até a universidade, precisa de ter um mestrado. 5 anos de formação e precisa também de conseguir passar o concurso de entrada. Então, tudo isso provoca rupturas. Eu vou citar aqui um pesquisador francês, na medida que esse movimento é comparável ao que acontece em muitos outros países. Sabemos que no Brasil, a Lei Diretriz de Base da Educação, de Darcy Ribeiro, em 97, especifica que todo professor tem que ser formado ao nível da licenciatura. Vamos ver uma coisa, uma contradição. Em todos os casos, a elevação da formação docente chamou, logicamente, a elevação, pelo menos paralela, do nível da formação dos professores que formam os futuros professores. O que fez surgir as fortes contradições. Por exemplo, na França, uma consequência insolita da elevação da formação ao nível do mestrado foi que alguns formadores encarregados de preparar os alunos da universidade para se tornar professor não tinham um master. Difícil nesse caso. Eles não tiveram um mestrado, mas tiveram uma grande experiência da formação que não tiveram, às vezes, os professores da universidade. Uma experiência da sala de aula e da formação dos jovens professores.
podemos ver que existe probabilidade de ruptura. Probabilidade de ruptura, como falou um pesquisador francês chamado Bourdoncle, podemos dizer que a universitarização, quando as instituições de transmissão de saberes de um setor profissional, os próprios saberes e os formadores que os transmitem, acham-se, de algum modo, absorvidos pela universidade. Absorvida ou excluída. Porque isso pode acontecer. É isso que aconteceu em vários países após a supressão das escolas normais. Então, a minha proposta é de ver quais são, para uns e para outros, as probabilidades de ruptura da ordem antiga, quais são os benefícios esperados, os riscos incorridos, se considerar nossas experiências diversas. A universitarização provocou uma tripla ruptura. Ruptura nas estruturas. A transformação das estruturas se realizou de maneiras diferenciadas por deslocamento, por absorção, como no Canadá, por expansão, como nos Estados Unidos, por fusão, como na Alemanha, nos anos 60, e também na França, em uma determinada época. Isso é a primeira ruptura possível. Segunda ruptura possível é a ruptura a respeito dos saberes. A universitarização provocou o aprofundamento dos saberes disciplinares e a reconstrução científica dos saberes profissionais de acordo com as regras universitárias, evidentemente em relação forte com os saberes da pesquisa. O que supõe uma mudança de postura muito grande de dois lados, do lado dos professores da universidade, bem como do lado dos formadores antigos das escolas normais. Terceira ruptura, é a ruptura para os formadores. Instaurar-se uma situação de crise para os formadores quando não são doutores. É o caso do Canadá. Os formadores no Canadá, nessa época, foram convidados a procurar outros espaços de trabalho. Na França, não foi essa decisão. A decisão tomada foi de manter na nova estrutura todos os professores da antiga escolas normais, no momento da passagem das escolas normais ao UFM. Mas, com os projetos de masterização que chegam em 2008, vamos ver que a situação de crise recomeçou para os formadores, também na França. Quais são agora os benefícios esperados? Benefícios esperados. Uma formação disciplinar de alto nível científico. Uma atividade profissional melhor amparada por saberes das ciências da educação, como desenvolvimento do conhecimento na psicologia, na filosofia, na sociologia. Uma articulação das didáticas profissionais e disciplinares. E, o mais importante, a meu ver, o benefício esperado era a transformação da figura do professor. Antigamente, mero transmissor de saber, para fazer desse professor um prático reflexivo, clínico, capaz de analisar uma situação-problema, de fazer um diagnóstico e de propor solução. E isso lembra as pesquisas de Schoen e de Pernoud, entre outros. A transformação paralela dos professores das universidades é também considerável, porque supõe um enraizamento, posso falar disso, enraizamento da formação universitária na experiência do ensino. Esses benefícios esperados apontam para um perfil de universitário desejado como formador,
pesquisador, sem dúvida. Um pesquisador que desenvolve bem as suas pesquisas na sua área disciplinar, mas que também está envolvido nas pesquisas sobre a educação, sobre o ensino, a formação. E um professor da universidade capaz de acompanhar a atualidade profissional docente no terreno. É um desafio. Não é a tradição. Agora, tem riscos na universitarização. Riscos ligados à história da universidade. A minha universidade, a Sorbonne, por exemplo, é bem significativa. A tradição da Sorbonne, bem como a tradição de muitas universidades, é uma tradição de supervalorização dos saberes cultos, teóricos. Começamos o século XII. Imagina, o século XII, como a sacralização dos saberes da Igreja, bem como dos saberes dos pensadores greco e latinos. E, por exemplo, na Sorbonne, durante séculos, se desenvolveu a pressuposição da supremacia dos saberes cultos sobre os saberes técnicos. Os outros riscos são a teorização, a disciplinarização, a hierarquização excessiva. E podemos observar isso na história da formação até hoje. Por exemplo, uma divisão das tarefas nas escolas normais entre a escola normal e as escolas anexas. Essa herança se encontrou bem nesse campo da formação dos professores. De um lado, tínhamos os professores da escola normal, professores das disciplinas, e por outro lado, os servidores deles, de uma certa forma, os professores das escolas anexas, que emprestaram a aula deles. Mas o que parecia o mais importante não era a escola anexa, era o ensino do professor disciplinar. A organização, a compartimentação, as lógicas das universidades não são disciplinares, são disciplinares. E, desse jeito, tem um perigo de uma formação meramente disciplinar, acadêmica, inadaptada, muito afastada das práticas e realidades da profissão. É suficiente para saber isso de ouvir em muitos países os alunos em formação para se tornar professor. Os alunos falam muitas vezes da separação que seria frequente entre a teoria e a prática. Eles consideram que as contribuições da pesquisa teriam poucos efeitos, poucos impactos sobre a atividade pedagógica real. Último obstáculo. Essa disciplinarização pode voltar às costas e se opor às necessidades da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, esperadas dos professores polivalentes. Por causa de tantos riscos, temos que colocar essa questão, essa pergunta. Será que a universidade pode realmente formar os professores? Será? Considerando os benefícios e os riscos. É o título de um livro, acho que não sei onde que eu botei isso. É o título de um livro que acabou de ser publicado. Esse livro, que tem esse título do Pernu, da Magui Alté, de Paquet, Lessard, Alté. A universidade pode formar os professores? Será que ela pode realmente? É uma questão de atualidade. E temos que dar respostas.
acho que a distinção chave do Pernu entre os saberes a ensinar e os saberes para ensinar permite de ordenar as respostas. Os saberes a ensinar são construídos na universidade, sem dúvida nenhuma. É o lugar para adquirir os saberes a ensinar. Agora, quando se trata dos saberes para ensinar, quando se trata de dizer como ensinar, como transmitir esses saberes aos alunos, aparecem dúvidas. Será que os pesquisadores são os formadores adequados? Por isso? Ou será que vamos ter que fazer uma revolução na formação docente e chamar outros formadores na medida que o campo de construção é exterior? Podemos ver a necessidade crescente. Toda a história da formação prova isso. Faz questão, hoje em dia, de integrar na formação docente os saberes para ensinar com os saberes a ensinar. Os saberes a ensinar que são construídos no cotidiano da aula pelos profissionais do terreno. Sim, a universitarização pode... Sim, a universidade é a sentença mais importante. Sim, a universidade, claramente, pode formar os professores se profissionalizar-se. Profissionalizar-se, o que significa que os profissionais de terreno têm que entrar na formação e no campo universitário. O que significa que eles mesmos vão se universitar, ao inverso, os professores da universidade, das ciências da educação, da pedagogia, têm que pegar mais uma dimensão e uma postura de profissional do ensino. Isso também gera muitas tensões. E luta de poder, luta de simbólica, para ter esse poder, ou para compartilhar. Mas como a formação? Entrar e compartilhar. É uma longa história, não temos tempo de evocar essa história. Não temos tempo de evocar essa história. Muitos anos de construção, de tentativa para articular melhor formação teórica e formação prática, descobrimos que ensinar é uma profissão que se aprende. As crenças dominantes são inversas, mas essa questão se coloca no mundo inteiro. A OCDE lançou uma campanha mundial sobre essa questão. Indiquei o site onde se encontram os argumentos. A universidade também vem sendo interrogada no que se refere às suas práticas tradicionais, bem como na formação docente. Será que a pedagogia é bem presente na universidade? A gente pode ter questões. Às vezes, são professores de universidade que não se preocupam da transmissão dos saberes. Fizemos um número da revista Pesquisa e Formação sobre essa questão, que nunca foi colocada. E a pedagogia na universidade? Dentro das aulas da universidade existe? São formados professores da universidade para ensinar? Podemos ver a necessidade em todos os lugares das profissionalizações. Na medida que todos podem tirar benefício da profissionalização. A profissionalização é um processo de melhoria dos saberes e das competências profissionais, uma estratégia coletiva, compartilhada por um grupo para fazer evoluir e reconhecer sua atividade. E a meta, nossa meta, universitário e profissional do campo, temos que transformar estruturalmente o métier, o ofício do professor em uma profissão. Tal objetivo supõe uma mudança e mesmo uma verdadeira revolução, bem como supõe e chama um novo tipo de formador profissional. Hoje existe esse formador?
Na França temos pontos de apoio. Nós temos a figura do maître formateur, que eu vou tentar evocar um pouquinho para finalizar essa fala. E temos pontos de apoio. Criamos, eu fui responsável da criação de um dos primeiros mestrados de formação dos formadores, de formação daqueles que vão formar os professores. E esse mestrado realmente faz um sucesso, responde a uma demanda forte das instituições de formação. É um ponto de apoio, é só um começo, temos que ir muito mais longe. Os caminhos da profissionalização, eu vou citar Flávia, para se profissionalizar, a formação tem de se orientar fortemente em direção a uma atividade profissional, no que se refere a seus programas, que têm que ser redigidos em termos de competências, e não só em termos de saberes. Sua pedagogia, que tem que se tornar uma pedagogia da experiência, do estágio, da alternância, a respeito dos seus métodos específicos. Estou pensando a questão da análise das práticas, que conhece uma assunção no momento, as estudos de caso, as resoluções de problemas, o memorial profissional, que são novos caminhos. E a profissionalização supôs ligação mais forte da formação universitária como meio profissional, de onde deve vir uma boa parte de seus formadores. O caminho a percorrer para chegar lá é longe. Será que existem tais formações universitárias profissionalizantes e tais recursos humanos na universidade? Acho que existe por uma parte, mas que temos que fortalecer, enriquecer muito esses recursos. A situação na França, bem como em muitos países, é a seguinte: a verdade, a universitarização existe, mas precisa de melhorar a qualidade dessa universitarização. E do lado da profissionalização, estamos no meio de um canteiro, é um terreno de trabalho. Essa instituição do formador é uma luta, uma história em evoluções, tensões, avanços e recursos. Mas um modelo em construção que supõe a constituição e o fortalecimento de uma figura indispensável, a figura do formador. 5 minutos? Bom, é pouco tempo, vou pegar, tá? No momento, isso supõe de responder à questão: que tipo de presença do profissional de terreno? Será que ele vai ter um papel de anfitrião para favorecer o turismo pedagógico nas salas de aulas? Ou será que ele vai realmente participar da formação dos futuros professores, mobilizando o seu conhecimento, a sua prática e as suas competências para analisar as práticas? A meu ver, a profissionalização supõe a participação ativa dos profissionais de terreno no âmbito de equipes pluricategoriais, como pesquisador, formador, profissional do terreno. Nós percorremos muitas etapas para construir essa figura insolita, bem específica do formador. Começamos como nas escolas anexas. Nas escolas anexas, os professores só fizeram uma coisa: receber os alunos, os professores, e fizeram lições, aulas, modelos. Criamos um certificado de aptidão profissional, que pouco a pouco evoluiu, é isso? Difícil, né? Evoluiu. Porque, bom, o maître d'aplicação, o maître da escola anexa, pouco a pouco se tornou um maître formador. Um maître formador com uma formação teórica, intelectual, para trabalhar acima das práticas, e não só dar um bom exemplo, e tinha que dar um bom exemplo,
mas ele tinha também que, principalmente, saber analisar e aconselhar nas práticas. E nós inventamos um concurso, um exame de recrutamento. Ao início, avaliamos principalmente a excelência pedagógica. Hoje, não é suficiente. Para se tornar maître formador, precisa também de ter uma postura de pesquisa, uma postura reflexiva de construção de uma nova formação, de um novo profissionalismo. Por outro lado, os professores dessa antiga escola normal evoluíram também e se tornaram formadores e cooperaram com os institutores maître formador. Eles aprenderam juntos a criar um novo métier, um novo ofício, o ofício de formador de professores. Agora vou fechar. Vivemos uma mudança de paradigma, de uma concepção reprodutiva da aula, chegamos a uma concepção interativa do maître formador. E hoje em dia, no início do século XX, os professores formadores pegaram as mesmas tarefas que os professores do ensino superior, não só receberam os estagiários na sala de aulas, mas visitaram os futuros professores, acompanharam as memórias profissionais, participaram de todos os aspectos da avaliação. Bom, mas, infelizmente, como se fala na França, um provérbio francês, nada, rien n'est jamais acquis. Não sei como traduzir isso. Nada, nunca está definitivamente adquirido. Todo mundo pode mudar. Vivemos uma época difícil. Não vou falar muito dessa época, entre 2005 e, vamos dizer, entre 2008 e 2012, que foi a época da masterização dos professores. Seria interessante de falar mais disso, mas as condições não são agora reunidas. O que aconteceu? O governo decidiu de ir mais longe na universitarização, mas foi uma masterização realmente mal conduzida, mal pensada. E, ao final da conta, vivemos um recuo. A Flávia, num artigo, analisa muito bem essa situação na França. Vivemos um recuo. Quer dizer que, a verdade, vivemos uma deprofissionalização. Os professores formadores, que não tinham esse estatuto de doutores, foram, de uma certa forma, afastados da formação. E por isso que estou falando que nada nunca fica definitivamente adquirido. Temos que ser vigilantes para conservar as coisas. Bom, o que aconteceu? O formador, que se tornou essa figura capital da formação, que foi um trunfo na formação do CIUFM, finalmente foi legitimado e depois deslegitimado. O que aconteceu? Vou dizer rapidamente o que aconteceu. Aconteceu o seguinte: a ineficiência de uma masterização mal concebida provocou um vento de revolta, uma indignação a respeito da negação de 100, 30, 40 anos de construção dessa figura de formador, vento de revolta, mudança de governo, por outras razões também, não só os professores, e novo governo, criação do terceiro modelo, as escolas superiores do professor e da educação. Esse modelo é o último, que é um bebezinho, como eu falei. Vamos acompanhar de perto esse modelo para realmente conservar esses trunfos da construção da figura do formador. Temos esperanças, promessas, mas também somos cautelosos. Vamos ter que acompanhar com prudência essa novela que se escreve, lembrando as condições de avanço. São 4, é o último slide.
vamos lembrar essas condições de êxito da universitarização e da profissionalização nas escolas superiores, 4 condições de avanço para uma formação universitária profissionalizante. Cada um merece um desenvolvimento longo, mas só vou dizer o título. Primeira condição, a existência de equipes pluridisciplinares e pluricategoriais, como a valorização do trabalho de campo e melhoria da circulação dos saberes entre pesquisa, formação e prática das aulas, e criação de espaços de interesse para cada um. Segunda, participação real dos profissionais de terreno, o que requer uma revalorização e um reconhecimento deles como formador na universidade e mesmo como formador universitário, o que supõe um processo de validação das aquisições das experiências. E terceira condição, uma formação em uma alternância que relacione teoria e prática. Última condição, fortalecimento do papel da pesquisa na formação inicial. Agora, gente, acabei essa fala. Eu só vou dizer merci por votre atenção. Fico à disposição de vocês. Boa sorte nessa luta.